é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre nas manhãs de quinta-feira, que também é retransmitido pelos canais 972 da NET e TVA na cidade de São Paulo, Big TV Guarulhos, canal 20, TV Osasco, canal 6 da NET e pela lista da CESP. Hoje, em mais de 48 cidades do estado de São Paulo, dessa associação, que é a Associação dos Canais Comunitários, presidida pelo nosso amigo Fernando Mauro Treza, né? A apresentação é minha e os comentários do Dr. Leopoldo. Tudo bom, Walter? Tudo bem? Sempre nas manhãs de quinta-feira. Não dá para falar horário, né? Para todos os internautas que nos assistem hoje. Era das 10 às 11, agora já ficou na abertura da manhã. Tá tudo nas mãos do Eduardo Menck, é isso? Que é o grande administrador. Grande diretor. E olha, essa semana de novo a gente viu a questão das batidas, né? Eu tô ficando toda semana assim, impressionado com esse negócio de batida de trânsito, né? Tem que ser revisto essa questão do Código de Trânsito. Semana passada a gente teve com o advogado que deu uma excelente entrevista, o doutor que voltou de um AVC pesado e teve um filho também que perdeu em batida. Qual é o nome mesmo do doutor? Paulo Sérgio Elias Vespoli. Deu um excelente exemplo aqui. Deu uma super entrevista, né? Uma super entrevista. Agora eu posso ser mais incisivo? Você falou das batidas, mas se não bastasse, e até essa questão foi houve até uma manifestação lá do nosso presidente Durso em relação ao respeito às prerrogativas profissionais e ao respeito ao profissional do direito. Aquele caso que ocorreu lá no fórum. O caso do promotor que bateu no advogado, né? Até, eu vou deixar o doutor Menck entrar, que senão ele fica louco, que é o chefe da casa. Internet é internet, né? Então, essa questão da prerrogativa a gente pode até falar um pouquinho, né? Porque hoje a gente tem um presidente que é muito um amigo nosso, né? Amigo hoje, muito competente. Eu era do Tatuapé, né? Nativo de lá. Agora eu fiquei nativo de Santana, né? Eu vou contar pro Hudson lá que você não tá mais... Ah, não, mas é que depende do dia. Fala que você tá pendendo mais pra Santana. Ah, mas Santana agora é Santana, eu tô lá em Santana. Doutor Fábio Mourão, ele quer que fale do Antônio, mas eu já é amigo nosso. Tudo bom, doutor Fábio? Tudo bem, graças a Deus, um bom dia a todos os seus internautas e a você, né, amigo Walter, e o amigo Leopoldo também, que desempenham um brilhante trabalho aqui à frente da UTV. E tá lá na OAB do Tatuapé também, né? Nosso colega de administração, de subseção, que não é fácil. Tem N assuntos para tratar, a gente quando traz um presidente assim, eu gosto de explorar tanto a parte do profissional, né? Afinal de contas ele representa o advogado dentro da subseção, mas tem um fator assim, importante, que numa visita que a gente fez ali do Fórum de Santana, que é do lado da OAB, né? E o doutor Fábio trouxe uma situação que eu achei assim, queria abrir o programa falando assim, da parte de lembrar, histórica. E o doutor Fábio montou a galeria dos ex-presidentes, trazendo a imagem do primeiro, acho que é do primeiro presidente daquela subseção. Isso, para quem dirige uma entidade, ser lembrado, né, numa situação até que parece que tinha um pouco de diferença de anos, quantos anos cada um entrava, tal, e terminou arquivo é arquivo, e às vezes os arquivos ficam encostados, né? Então achei muito distinto do senhor ter colocado essa pessoa lá, não sei nem se, acho que deve estar falecida. Não está ainda, está vivo ainda, mas muito bonito, porque o sujeito empresta o nome dele, empresta o tempo dele em prol do próximo, fora a OAB, que é uma outra situação, mas está emprestando para o advogado próximo. O senhor fez questão de relembrar a passagem dele, que é muito importante essa situação.
Sem dúvida. Nós tivemos, são aquelas coisas que eu digo que às vezes você precisa estar no lugar certo na hora certa. Eu estive, evidentemente, preparando as festividades dos 25 anos da subseção, nosso jubileu de prata, e eu entendia que eu precisava conhecer a história da nossa subseção. Uhum. E aí eu pedi auxílio por um grande mestre, que foi mestre mesmo na minha faculdade, que é o nosso colega Dr. Fábio Trombetti. Aliás, peculiaridades que ele foi meu professor, o pai dele foi professor do meu pai na faculdade. Nossa. Então nós temos um elo de ligação muito forte, fraternal, inclusive. E eu solicitei à Comissão de Resgate da Memória da OAB dados sobre o nascimento da subseção, tudo. E quando nos deparamos com esses dados, veio essa surpresa, que nós tivemos um grupo de advogados que postulou ao Conselho Estadual a criação da subseção de Santana. Esse grupo de advogados teve sucesso nessa criação e pelo Conselho Estadual foi determinado eleições para ver quem que seria o primeiro mandatário. Isso foi em abril de 84 que o Conselho aprovou a criação da subseção. E aí, em agosto de 84, foi feita uma eleição submetida o nome do Dr. Alcides Chagas Brandão como na cabeça de uma chapa que acabou vencendo por unanimidade. E engraçado que a Comissão do Resgate foi tão detalhista que, além de mandar as atas do Conselho, mandou as cédulas da eleição, a cópia das cédulas. Hoje não teria condições de a gente fazer isso devido à dimensão que se tornou a OAB. Mas a comissão foi muito detalhista nesse sentido, nos mandou até as cédulas de votação. E eu me deparando com aquela situação, procurei saber se ele ainda estava vivo, né? E para nossa sorte, está vivo. Eu falei, poxa, eu não posso deixar passar em branco uma situação dessa, porque foi um mandato curto, de agosto de 84 a 31 de janeiro de 85, quando houveram novas eleições e aí se passou a escolha de um novo presidente, que fazia parte inclusive daquela chapa, mas até então não tinha sido reconhecido essa passagem desse presidente que teve um curto espaço de tempo, mas foi eleito. Então eu entendi por bem resgatar essa dívida de gratidão que eu acho que a OAB tem com todos que passaram. Todos são importantes lá, mas esse não tinha o reconhecimento. Presidentes sempre presidentes, né? E graças a Deus, eu costumo dizer que eu não gosto de chamar presidente de ex-presidente. Toda vez que eu me dirijo a uma pessoa que foi presidente da nossa casa, eu me dirijo como presidente. Entendi. Eu acho que é um reconhecimento muito de gratidão, porque cada um ajudou a colocar um tijolinho para construir a nossa subseção. Doutor Fábio, para o telespectador entender, muitas vezes nós temos, acho que como telespectadores, profissionais do direito e também quem não é profissional do direito. Só para entender, eu gostaria que o senhor explanasse para nós a importância da instituição em prol dos profissionais, o trabalho que a instituição faz em prol dos profissionais e da própria sociedade, já que a profissão do advogado, né, essencial de administração da justiça, tem previsão lá na Constituição Federal. Exatamente. Aqui a gente separar a nossa entidade do ponto de vista corporativo, que é aquele que cuida dos advogados, e quando a gente fala cuida dos advogados, os defende e aos maus elementos exclui muitas vezes. Nós somos uma das únicas entidades de classe que tem esse perfil, corta na carne. Então, nós precisamos fazer essa separação. A OAB que investe na cultura dos advogados, através dos seus cursos, das suas palestras, traz o auxílio ao advogado, hoje numa dimensão muito maior, porque antigamente era muito centralizado na OAB do Centro. Com a gestão Durso, houve uma descentralização, trazendo mais prestígio para os presidentes locais, com as entregas de cédulas,
também a descentralização financeira, administrativa, que é muito importante. Então, esse é o papel corporativo. Agora, o papel da sociedade é histórico, porque todas as entidades sempre bateram as portas da ordem nas grandes lutas desse país. A ordem sempre esteve à frente das grandes bandeiras levantadas nesse país. Então, é uma porta de entrada da sociedade, evidentemente. Então, há que fazer essa separação. E nós adotamos também na nossa subseção um entrosamento maior com todas as instituições da nossa região. Uma proximidade muito grande, que acabou por gerar vários convites para que participássemos de eventos, enfim. Essa proximidade que as entidades querem, as instituições querem com a nossa instituição, por ser uma instituição muito importante. Muito bom. Quando o cidadão pensa, de uns 10 anos para cá, em ter atendido os seus clamores por injustiça, né? Eu quero fazer justiça e tal, o senhor acha que, principalmente sendo uma OAB, num bairro no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, onde você vê assim, historicamente a gente teve uma casa de detenção ali. Eu até vou perguntar para o senhor, né? Que, claro que a gente tenta mudar o referencial, o governador Alckmin tirou aquilo dali, mas um bairro que é um bairro grande, que tem histórias ali com relação ao policiamento e segurança pública, e onde tinha uma das maiores prisões do país. Então, pergunta doutor, dentro desse escopo que hoje o Brasil passa, o senhor acha que o cidadão, ele busca mais os seus direitos e deveres, assistido hoje, ou batendo hoje a porta da OAB? Eu digo que busca. Seu programa vai ser um reflexo disso, eu tenho certeza que virão perguntas. O internauta terá a oportunidade de, se quiser fazer algum questionamento, eu já abro desde já o nosso e-mail da nossa subseção, santana@oabsp.org.br. Se eu não souber responder, eu vou passar para alguém que seja especialista, talvez, no assunto. Mas eu acredito que a busca do cidadão em matéria de justiça poderia ser melhor. E quando eu falo que poderia ser melhor, nós temos uma peculiaridade muito complicada na nossa região, que a Zona Norte é a única região da cidade que só tem um fórum regional. E que fica localizado no bairro do Limão. Que interessante. E na ponta da Zona Norte, quase na divisa com a Oeste. Mas é um fórum novo. É um fórum, a estrutura do fórum, a dimensão estrutural, as instalações físicas são excelentes. Mas você imagina que a nossa jurisdição, ela vem de lá da Serra da Cantareira, com a divisa com Mairiporã. Nossa. Então, será que um cidadão sai de lá para vir até o fórum buscar um direito, talvez até pelo juizado especial de pequenas causas? Complicado. Mas o juizado funciona, doutor? Eu vou fazer uma pergunta em cima da outra. Ele tem funcionado? Funciona. Nós temos uma situação lá que, principalmente quando eu era vice-presidente da subseção, há 2 gestões para trás, eu fiz um trabalho de acompanhamento, começou com a doutora Luciana Simon, porque existia um cartório do juizado com 50 mil processos. Nossa. Audiências marcadas para 1 ano, 1 ano e meio. Então, perde o objetivo do juizado. E ali nós fomos estreitando relacionamentos com dicas. Por exemplo, naquela época nós tínhamos oferecido para que os advogados fizessem os ofícios para facilitar. Então, foi disponibilizado no nosso site modelos de ofícios para telefônica, enfim, todas as pesquisas que precisavam ser feitas, nós disponibilizamos para tentar facilitar. Aí veio a doutora Luciana, assumiu a titularidade da 5ª Vara da Família, veio o doutor Rubens Ideu, que também é um magistrado que é muito operante, e implantou uma sistemática totalmente diferente. Primeiro ato do doutor Rubens, quando sentou na cadeira, foi ligar para a ordem, me procurar, que queria tomar um café com a gente para conversar sobre o juizado, porque ele já sabia que a gente tinha uma abertura muito boa lá. Quando ele assumiu, ele estava com 60 mil processos no juizado. Chegou a 70 mil por conta dos planos econômicos.
Só para você ter uma ideia, o trabalho que foi sendo realizado, hoje a primeira vara do juizado conta com cerca de 8 a 9 mil processos. Nossa, em quanto tempo, doutor? Vamos imaginar que é muita coisa. 4 anos, talvez. Nossa, é muita coisa. 4 anos, talvez. E não você vê que diferença, doutor? Não, a diferença... custa, o normal cresceu, o número eles diminuíram radicalmente. Mas ele adotou uma circunstância muito interessante, inclusive, com relação a esses expurgos inflacionários. Ele passou a mão no telefone e ligou para cada jurídico de cada banco. Nossa, né? E disse o seguinte: vocês têm intenção de fazer um acordo? Se tiver, eu ponho audiências das 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode mandar um advogado de manhã e uma tarde que vai ficar fazendo conciliação a tarde inteira, o dia inteiro. Olha só. Ou seja, se o cidadão precisar da instituição no sentido de buscar essa maior... essa dinâmica, né, da OAB ali próximo do judiciário, buscando, enfatizando ali. Nós sabemos que é difícil, né? Mas tem o lado contrário, Leopoldo, das coisas que nós não concordamos. Por exemplo, o nosso juizado em Santana é o único juizado que não concede tutela antecipada e medida cautelar, as liminares. Eles têm um entendimento que não cabe, e aí é o entendimento do magistrado, a OAB não pode influenciar no entendimento do magistrado. Eles entendem que a via estreita do juizado não cabe a concessão de tutela antecipada e liminar. Agora, eu pergunto, e para aquele cidadão que bate a porta sem advogado, porque a essência do juizado foi essa, o que o Tribunal de Justiça, quando implementou o juizado, é a porta do Tribunal de Justiça sendo aberta à comunidade. Como lidar com isso? Nós tivemos recentemente, inclusive, em conversa com a Defensoria Pública, posicionando essas situações, e fomos até os magistrados. Agora, a decisão judicial, ou você acata, ou você recorre dela. Então, o que a gente orienta os advogados, eu particularmente não concordo, porque eu entendo que mesmo no âmbito do juizado, cabe. Mas eu sou obrigado a respeitar o posicionamento deles enquanto sentença, enquanto decisão. Entendi. Tá certo? Cabe a nós recorrermos das decisões. E eu já saliento, para quem não está ouvindo, que o colégio recursal pensa de outro jeito. O colégio recursal lá pensa de forma diferente, que cabe. Então quem recorrer vai conseguir. Só que é aquela tal história, às vezes a pessoa entra com um problema de plano de saúde, ingressa com o advogado mesmo, ingressa em juízo, no juizado com um problema de plano de saúde, precisando de uma liminar ou coisa parecida. E aí o que acontece? Ele tem um indeferimento, ele pensa, poxa, se eu for recorrer para o colégio recursal, quanto tempo vai demorar isso? É preferível desistir do processo e entrar no cível. Acabou também, por conta disso, levando várias ações para a justiça civil lá. Então, o que a gente fala, eu já recebi várias reclamações de colegas advogados sobre esse aspecto, e eu falava, você recorreu da decisão? Eu tive um colega recente que falou assim, olha, um problema de negativação do nome por aqueles cartões que são enviados e que a pessoa não solicitou e nem sabia que existia. Tudo bem. Aí o que acontece? O profissional entra com o pedido no juizado, é indeferido sob o argumento que a audiência estava muito próxima. Isso está acontecendo mesmo. A audiência lá hoje se realiza com 40 dias. Às vezes não volta o AR da intimação para saber. É que a parte comparece, então supre o problema. Mas, às vezes, quando não comparece, não chegou a R para o juiz poder ver se foi intimado ou não. O Fábio, ele coloca essas características, mas assim, eu acho que é uma característica própria dele, que é estar ali do lado do advogado, do lado do cidadão. E isso eu digo porque, assim, eu não sou inscrito na OAB de Santana, mas eu converso muito com os advogados que são inscritos lá. E nesse sentido, eu gostaria até de perguntar para o Dr. Fábio, que é o que os advogados comentam, é que o presidente lá ele tem uma característica de buscar uma união das instituições. Me parece que a OAB de Santana ela transparece assim, uma proximidade maior com as instituições, buscar uma união, um fortalecimento, pelo menos é o que os advogados comentam. E nesse sentido eu gostaria de saber em que sentido é feita essa parceria com as instituições, como isso é implementado lá no bairro de Santana. Então, doutor Leopoldo, o que precisa ficar muito claro é o seguinte, eu submeti, juntamente com os meus diretores, o meu nome para trabalhar em prol da advocacia. Então, cada vez que me chega um e-mail de um advogado ou uma reclamação por escrito, porque eu acho que é o seguinte, quando o cara para de frente para um computador, e às vezes eu já recebo de máquina ainda de escrever, ele perdeu um tempo dele para fazer uma reclamação que não é
por alguma atitude do presidente ou da própria OAB. É uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Eu me sinto obrigado em ter que responder para esse advogado por escrito. É importante. Então, para o advogado eu dou esse respaldo dessa forma. Depois a gente entra nas instituições. Eu vou citar um exemplo. A semana passada eu tinha que ir até São José dos Campos com um cliente, resolver um problema no Fórum de São José, e eu recebo uma ligação que tinha uma advogada na subseção chorando porque envolvimento numa audiência, o pai e a mãe, uma audiência criminal, o pai teria, não lembro bem se teria agredido a mãe ou coisa parecida, ela seria advogada da mãe, porque ela acha que a mãe está certa. Mas ela procurou a OAB e procurou o presidente da OAB de Santana, porque ela queria que o presidente estivesse do lado do pai dela. Entendi. Então, aquele sentimento familiar, por mais que entendendo que... E era uma advogada que não é inscrita na nossa subseção. Mas que forte essa situação. Então, o que acontece? Eu achei muito interessante, porque ela sabia que tinha essa abertura. Poxa, eu não posso, evidentemente, dar conta de, inclusive, fazer audiências de forma graciosa, porque senão minha família não vive. A gente vive do nosso escritório, né? E aí, mas o que acontece? Eu tenho que dar uma solução para aquela pessoa que está indo buscar o amparo da ordem. E eu entrei no nosso site, vi quem que era o advogado que estava de plantão, procurei saber qual que era a vara direitinho, e liguei para o advogado. O advogado são aquelas coisas que eu falo que são de Deus, nosso amigo, muito conhecido, e falou, pode deixar que eu vou chegar com meia hora de antecedência e mandar ela me procurar. E resolveu a situação. Mas isso é uma situação tão difícil, porque às vezes a comunidade, o cidadão, ele não consegue a resposta para aquilo que ele busca e ele vê na OAB ali a última... Não, mas é uma colega advogada. Era uma às vezes o próprio cidadão. Exatamente. Né? Ele acha que é ali que ele tem que resolver o problema dele, que às vezes não tem nada a ver com a OAB. E que dirá os próprios profissionais ali, que buscam na ordem um amparo. Mas vamos imaginar, nós precisamos imaginar que essa colega, ela buscava um serviço particular. Mas eu senti o tamanho do desespero dela, porque foi passado... o melhor pro pai dela também. Exatamente. Então, a gente fala, pô, é trabalhoso, mas é um motivo de orgulho para nós, ela bater a nossa porta e ter a confiança. Isso que é muito importante. Isso seria uma situação muito interessante para ser passado para qualquer... Tem N advogados com esse problema, né? E que eu acho que eu não... Fico até com vergonha de falar. Então, mas de tratar, né? Nós sempre que possível indicamos algum advogado, porque o advogado, quer não, ele confunde muito o que é um ato processual, às vezes, e prerrogativo. Nossa, ele bateu num ponto essencial. Mas nós vamos falar no outro momento. Eu queria voltar às instituições. As instituições, essa parceria das instituições. Eu tenho, ao longo desses 4 anos e meio que eu estou presidente, 4 anos e meio como presidente e tive 3 como vice-presidente. A gente vem notando que as instituições sempre nos mandam convite para eventos, é importante para elas a ordem estar presente. É evidente que todo dia eu tenho 2, 3 compromissos, então a gente tenta acomodar com os nossos diretores da melhor forma possível. Mas a OAB fez um lançamento da campanha do agasalho esse ano. E lá no lançamento da campanha do agasalho, nós ficamos sabendo que esse ano não teria carreata na Zona Norte, que é muito animada a carreata para arrecadação das doações, né? E aí me veio na cabeça com um pedido do presidente Durso para todas as subseções de ajuda nessa campanha, tudo. Eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? E aí eu lembrei dessas festas que nós frequentamos cotidianamente. E eu falei, poxa vida, a gente fala que é tão unido aqui na Zona Norte, a gente ouve das instituições, somos tão unidos, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Em vez de campanhas pulverizadas, tentar unir todo mundo. E dei um telefonema na associação comercial, o superintendente da associação comercial, ele falou, poxa, nós temos uma reunião hoje para discutir isso. Eu falei, então leva para os teus colegas, que eu vou tentar falar com outras instituições. E liguei na Polícia Militar, na Polícia Civil. A receptividade foi fantástica. O comandante da Polícia Militar local, do CPA M3, Coronel Antônio Marim, perguntou para mim, Fábio,
o que você precisa? Eu falei, eu preciso de um ponto de apoio para poder arrecadar. Ele falou, todos os batalhões podem ser? Todos os pontos de atendimento da Polícia Militar pode ser? Ali, naquele momento, naquela resposta, eu já vi que o negócio ia fluir. Por quê? Foi aberta a corporação para receber essas doações. Da mesma forma, aconteceu com o delegado seccional norte, Dr. Cosmo Stikovitz, que ao ligar, falou, o que você precisa? Eu falei, ponto de atendimento. Ele falou, todas as delegacias de polícia receberão. E assim começou. Essa união, né? Segurança. A aeronáutica também participou. O Exército participou. E aquela questão da campanha, se não me engano, o Durso, a OAB seccional, ela distribuiu para as subseções aquele sistema de arrecadação para as vítimas da... nós fizemos também. Fizemos. Arrecadamos... né, Walter? Foi feito no Rio de Janeiro, a gente recebeu a doação via São Paulo, né? Então, acho que a sua teve muita doação. A nossa teve muito. Nós tivemos 2 caminhões lotados de doação. Mas o que fica dessa campanha do agasalho? Essa união, porque a proposta foi tão bem aceita que... E você criar, às vezes, as coisas são difíceis. Porque eu precisava as logomarcas de todas as instituições e eles mandavam para nós essas logomarcas em baixa resolução. Quando você ia passar para uma gráfica para colocar no papel, não, isso aqui não serve. E era difícil conversar com as pessoas sobre isso. E aí, eu conversando com o meu irmão, eu falei, onde que você faz os adesivos para as viaturas, porque o meu irmão é policial? Ele falou, tem uma empresa na Casa Verde ali, que do lado de vocês, me deu o nome, Famacine, né? E eu, cara de pau, o que eu fiz? Fiz um ofício, liguei primeiro na empresa, procurei saber quem que era o proprietário, fiz um ofício solicitando. Mas bateu o ofício lá, o Márcio, que é proprietário, passou a mão no telefone, me ligou e falou, o que você precisa, meu irmão? E o que acontece? Recebi todos os logos de todas, a Guarda Civil Metropolitana também participou, sabe? Recebi o logo de todas as instituições em alta resolução, que fez com que a gente pudesse montar um cartaz muito bonito. E para resumir, uma campanha que se arrecadaria talvez com a carreata 2.000 peças ou coisa parecida, nós conseguimos quase 30.000 peças. Só a Polícia Militar arrecadou 12.000 peças. Agora, então, nesse sentido, nada mais justo, Walter, que uma homenagem a esse presidente da subseção. E se eu não me engano, o presidente vai ser homenageado amanhã na Sociedade Amigos, lá na CPOR, no Solar dos Andradas, na Rua Alfredo Pujol. Na casa do meu pai. Amanhã o Fábio Mourão. Ah, é? É. Eu só queria colocar o seguinte, primeiro 2 coisas. Né? Eu vejo o Dr. Fábio ativamente participar da vida do fórum. Teve uma vez que, indo para o OAB, eu não encontrasse ele dentro da ordem ou dentro do fórum. Acho que todas as vezes que eu fui até Santana no fórum, eu encontrei o Dr. Fábio. Não foi, Dr.? Essa situação é uma situação que alguns amigos me questionam. Como é que você faz para trabalhar? É fácil. O meu celular toca, se eu não puder atender que eu estou numa audiência ou coisa parecida, eu dou retorno. Mas é que o senhor continua ativo na entidade, sabe das mazelas da população, do judiciário. E sabe o que acontece ali na boca do balcão então, também, né? O que acontece? Eu dou retorno. Tem acontecido uma situação que não é exclusividade do nosso fórum, a falta de funcionários que vão aposentando, que vão morrendo, a falta de reposição. Nós tivemos vários juízes que, em conversa que tivemos no dia a dia, se queixando dessa situação, e eu ofereci para assinar os ofícios em conjunto. E aí o que acontece? Eles acharam uma boa ideia e começaram a pegar a assinatura do Ministério Público também, da Defensoria Pública, para engrossar os pedidos de reposição de funcionários no nosso fórum. É difícil, às vezes, vir essa reposição, mas, às vezes, nós pecamos por não mostrar isso. Tem advogado que pode ter certeza que na nossa subseção deve falar o que você faz para nós aqui. Mas nós estamos trabalhando, fazendo ofícios, vai conversar com o juiz quando tem problema. Eu recebi uma reclamação agora de uma advogada que tem um processo que está à conclusão com o juiz desde maio. Eu vou precisar checar o que é. Eu quero saber o que está acontecendo.
vou essa semana conversar com o magistrado. Se preciso, faremos ofício do Tribunal de Justiça. É parceria. Não é aquela situação de OAB de um lado, magistratura, Poder Judiciário do outro. Não pode. Nós precisamos estar unidos para poder alcançar os objetivos. Essa homenagem é quando, doutor Leopoldo? Amanhã, na rua Alfredo Pujol. É uma homenagem ao presidente da subseção, a SOAMI CPOR, Sociedade Amigos, no Solar dos Andrades. Então, para você, advogada que está nos assistindo, e para você, cidadão que queira participar amanhã dessa homenagem ao nosso presidente da subseção de Santana, estão todos convidados. É isso, presidente? Todos estão convidados. Eu tenho recebido várias homenagens e eu costumo dizer o seguinte: a homenagem não é ao Fábio Mourão, a homenagem à instituição e aos meus diretores, porque eu preciso compartilhar essa homenagem com os meus diretores, que da maneira que eles podem, também nos auxiliam. Então, evidentemente, eu não conseguiria fazer nada na nossa subseção se não tivesse o auxílio deles. Então, todas essas homenagens que eu tenho recebido, eu tenho feito questão de mencionar os nomes da doutora Eliana Malinowski Casarini, nossa vice-presidente, da doutora Silene Mendonça Zambon, nossa secretária-geral, do nosso diretor adjunto, a doutora Adriano Graça Américo, e do nosso diretor tesoureiro, Dorival Hércules Brechani. Esse nome há 4 gestões como tesoureiro da instituição, não deixa passar. É ele que cuida das contas, ele não deixa passar nada. É impressionante a habilidade que o Dorival tem em lidar com as contas da subseção. São 4 gestões, são 12 anos. Ele já está há 12 anos. Conheci bastante. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Aí, a gente vê no noticiário, é interessante saber quantos advogados tem na subseção hoje. 3.200. Um número... Mas estima-se que na região nós tenhamos de 8 a 9 mil advogados. E a gente vai garimpando para tentar trazer esses advogados para a região. Essa rotatividade na ordem desse pessoal não é só desses 3 mil, tem vários da sala do advogado, tudo. Para você ter uma ideia, no Fórum de Santana, tem um marcador lá quando passa naquele detetor de metais. A média é 5 mil pessoas dia. Então, é muito bonita a sala deles lá no fórum. Muito bem estruturada. Mas tem os computadores, né? Bom, a subseção foi reformada, eu vi que o senhor fez uma reforma. Mas eu queria perguntar a questão da prerrogativa. Sabe por quê? Por exemplo, agora o presidente Dúcio, ele fez aí nas redes sociais um manifesto, no site da OAB também, um manifesto contra o advogado que foi agredido, né? Fisicamente. A favor do advogado, né? Perdão, a favor. E isso é uma coisa que acontece todo dia. Às vezes a população não entende como é que isso... A população não entende e o advogado confunde prerrogativas, exercício profissional, enfim, aliás, acho que tudo é prerrogativas. Acho importante você bater nesse ponto, para o presidente explicar para esses advogados o que seria isso, né? Essa questão das prerrogativas, que é uma dúvida cotidiana. Viu? E mais, ele está na ponta. Eu perguntei, fiz a questão de citar os números, porque não é um movimento nada pequeno entre população e advogados. Você tem uma super responsabilidade, né? Então, como é que o senhor vê hoje? Vamos falar que o magistrado está perdendo a paciência, o promotor, né, no caso. Enfim, mas o sujeito está trabalhando, defendendo ali um outro cidadão que, de qualquer forma, qualquer delito que ele tem, merece uma defesa. Aconteceu uma situação dessa. Olha, Walter, eu não posso, evidentemente, concordar com esse tipo de atitude, mas também nós precisamos ter a certeza que essa atitude não representa o Ministério Público, de uma maneira geral. Uma atitude isolada. Tá certo? Repugnável, reprovável, lamentável. Passou a ofensa, primeiro a ofensa, chamando o advogado de bandido. Esse vídeo, inclusive, está postado nas redes. Um absurdo. Isso é importante ele colocar. E eu tive acesso à ata, porque circulou também a ata da audiência, e a magistrada deixou muito claro que partiu do membro do Ministério Público.
Tanto que ela manda oficiar a Corregedoria do Ministério Público. Ela não faz em nenhum momento menção de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil em razão da atitude do advogado. Agora, são questionamentos que a gente para pensar e fala assim, puxa vida, não houve uma agressão na frente da magistrada? Ela não poderia ter prendido também o promotor? Com certeza. Então, veja, é tudo dentro daquele espírito profissional, por isso que eu falo que não representa o Ministério Público. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema desse tipo em Santana. Chegaram algumas reclamações de um promotor em Santana que vinha ofendendo o advogado, chamando o advogado de palhaço no júri, coisa parecida. Eu falo pro colega, você pediu para reduzir a termo isso? Tem que pedir para reduzir a termo. É importante mencionar aqui, advogados, promotores, juízes de direito, todos estão ali em pé de igualdade. Todos eles ali, direitos iguais, não existe hierarquia ali, todos são iguais, ali todos são iguais perante a lei, todos ali no mesmo pé de igualdade. É importante mencionar também que o magistrado e promotor, antes de prestarem concurso público, muitos deles passaram pela instituição. E quando estiverem aposentados, poderão voltar novamente. E quando tiverem o direito a ser defendido, com certeza estarão contratando um profissional. Eu acho que a advocacia sem dúvida nenhuma, uma das profissões mais importantes. Mas a grande lição em matéria de prerrogativas, que é a educativa, que o Durso implantou, foi aquela lista dos violadores de prerrogativas. Porque era muito comum, às vezes, um magistrado, um delegado de polícia, um promotor, passa a vida inteira destratando o advogado e depois, ao final da carreira, vai lá e requer o ingresso na ordem, tá certo? Então, não é justo. Foi criada essa lista, que por muitos foi dito como lista negra, não é uma lista negra, é uma lista porque todos têm o direito à defesa. Então, se tem uma representação contra um magistrado, promotor, delegado, ele tem o direito de se manifestar, passar a versão dele. Tá certo? O próprio desagravo previsto ali no Estatuto. O desagravo previsto no Estatuto. Então, quer dizer, é uma situação que faz com que o quê? Alguns disseram, essa lista é inconstitucional. E aí vem a forma educativa da coisa. Tudo bem. E quando falam inconstitucional, vou entrar com mandado de segurança. Entre com mandado de segurança. Você vai ter que contratar um advogado para entrar com mandado de segurança. E aí você talvez tenha aquela situação da importância da profissão do advogado. Agora, levando naquela linha do Walter, só para que ele suscitou na questão das prerrogativas, para o telespectador de uma vez por todas entender, né? Por exemplo, ele é profissional do direito, bom, viola prerrogativas, quando? Eu vou falar de uma maneira muito simples, não técnica, porque eu sei que tem gente do outro lado que não é profissional do direito. A prerrogativa do advogado é violada quando ele vai a uma delegacia de polícia, por exemplo, e quer ver um inquérito policial, e o delegado não deixa ele ver. A prerrogativa do advogado é violada quando ele está no prazo para manifestar num processo e não lhe é dado o processo. Enfim, a prerrogativa do advogado está, ao ir até um magistrado, não ser atendido pelo magistrado. Ela é violada. Agora, a prerrogativa tem que ser entendida o seguinte, é uma busca de um direito. Eu costumo dizer para os novos advogados, quando a gente entrega as cédulas, ninguém vai até um magistrado, até um promotor, até um delegado, só para ver o rosto dele. Você está indo em busca de um direito de alguém. Então, há alguns que dizem que a prerrogativa está diretamente ligada ao direito do nosso cliente. Walter, tem cidadão que está dirigindo o veículo, né, sofre uma colisão, desce do carro e acha que violou prerrogativas. Não é bem assim, né? Nós tivemos um caso engraçado de um colega que postulou num processo um alvará judicial, porque tinha vendido um imóvel sem ter pedido o alvará. E demorou um pouco lá, e ele, não, isso é prerrogativa minha, porque ele era advogado. Não é, cara. Isso é um retardo no processo que está acontecendo, mas que a gente pode ver o outro lado. Por que está acontecendo o retardo no processo? Isso sim.
Mas não é violação de prerrogativa. Então, Fábio, tudo que o senhor coloca, evidentemente mostra uma diferença, nem sei onde que acontece, nem quero falar dos locais que acontecem, mas fica claro uma coisa, que o relacionamento institucional que um presidente da ordem como o senhor tem que ter, isso auxilia muito que esse processo todo não aconteça, na verdade. Por exemplo, quando o senhor fala em delegacia, o senhor está presente na delegacia, o senhor falou do CPUR, não é qualquer comandante do CPUR que vai prestar qualquer homenagem a outro membro de outra entidade. Isso não se vê muito, o senhor me desculpe, né? Mas, por exemplo, se o senhor participar de uma campanha que arrecada 30 mil agasalhos com instituições diversas, evidentemente isso faz com que o advogado tenha um amparo em qualquer lugar que ele vá. Você não vê essa diferença? Eu vejo, e eu acho que é muito importante, por exemplo, para uma polícia militar, para uma polícia civil, que mostra uma outra cara da sua entidade. Sofridos também, precisam de advogado também. Era tradicionalmente a polícia militar, a polícia civil, entidades muito fechadas, muito aquarteladas. E o que acontece? Essas atitudes mostram quem está ao lado da população. Voltando ao caso da importância da nossa profissão, eu lembro que quando eu entrego carteira para os novos colegas, o meu pai foi delegado de polícia. Meu pai aposentou com 51 anos de idade como delegado de polícia, novo. Mas eu lembro que quando eu tinha a entrega da minha carteira, ele não pôde comparecer porque ele tinha um flagrante na delegacia. Aconteceu um flagrante, ele não pôde ir. Mas quando ele chegou em casa à noite, ele fez questão de entregar a cédula para mim. E ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço jamais. Ele falou assim: saiba o poder que você tem com essa carteira na mão. Quando você for até uma autoridade, saiba o que você está indo buscar. Que ninguém vai sapatear na tua cabeça. Não é carteirinha, é um carteiraço. Então eu ouvi de uma pessoa que era autoridade. Que era autoridade. E graças a Deus, não teve nenhuma violação à prerrogativa de nenhum advogado. Não violou a prerrogativa de nenhum advogado. Me dá o prazer de estar inscrito na minha subseção. Ou seja, eu costumo brincar que eu tenho, dentre tantos jurisdicionados ilustres, 2 que eu preciso destacar. Primeiro, meu pai, que é meu jurisdicionado. Segundo, o presidente Durso, que é inscrito na nossa subseção. O Durso, ele fala que não é de carteirinha, carteira de passe, é isso? Ele fala carteirinha de passe, de clube. Antes do Walter, posso só fazer uma menção? Pode. É que dentro dos internautas aqui, o Paulinho, aqui ele fala Paulinho da Força Sindical, não sei se é o próprio Paulinho da Força Sindical, mas diz que manda um abraço pro Dr. Walter, ele fala que com muito orgulho que ele está acompanhando o programa aqui com... Quem são as pessoas que estão aí hoje? Vanessa Inari, fala o nome dele. Né? Tem uma situação peculiar com o Paulinho da Força. Você sabe que eu sou um cara do esporte, a minha vida na ordem decorreu do esporte. Da onde? Que esporte? Futebol. E ganhou o campeonato? Ganhamos já, ganhamos. Quantos aí? Porque o Tatuapé disse que ganhou um monte de campeonato. O Tatuapé participou lá tá vendo como bate? No futebol, mas perdeu, né? Na final. Nós já ganhamos 4 campeonatos. Nossa, tá vendo? Não é bem assim. E teve uma situação que, às vezes, a gente marca um ponto de encontro. E foi uma manhã na Editora Abril. Na beira da Marginal, ali tem um lugar para carro, e a gente costuma marcar lá quando o jogo é pro outro lado, né? E o Paulinho estava também no dia lá, me deu um cartão, tudo, a gente se identificou lá. E porque ele também gosta do esporte, ele estava indo jogar futebol. Então fica aqui o abraço pro Paulinho da Força, muito gentil. Sabe o que eu ia perguntar pro senhor? Há uns dias atrás, ele esteve na Unib, com uma muito amiga minha, que a Rosângela Sanches, que hoje é assessora foi do Disseu de Mello e tal, mas hoje ela está com o presidente hoje do Tribunal de Justiça. Fantástica. Né? E ela cita, dentro dos feitos do tribunal, uma coisa que em Santana chamou muita atenção, né, da organização do tribunal, que foi o caso do Richthofen, né, que é da Suzana. Da Suzana. Ela participou aquele monte de câmeras, pois aquela coisa toda. E foi no Fórum de Santana.
Da Suzana não. Foi em Santana? Aquilo? Não, Suzana foi no centro. Suzana foi no centro. O que foi em Santana foi o caso Nardoni. Nardoni, isso, perdão. É que também estava na palestra. Bom, doutor, como é que o senhor vê, não é questão do magistrado lá dentro, mas estava do ladinho da ordem, como é que o senhor viu aquela situação? Porque aquilo chamou atenção, passei na frente. Do caso dos Nardoni? Aquela movimentação, aquela busca do cidadão, falar, bom, nós queremos justiça, enfim, batendo a porta da casa do judiciário. Eu queria uma visão do senhor desse tipo de atitude, né? Às vezes me causa um receio, porque todo mundo quer justiça, aí me lembra um pouco aquela situação meio de Roma, bate na porta, dedo para baixo, essa coisa toda. E às vezes também me comove dizendo, a população está começando a compreender que as coisas precisam ser mais certas, né? Então, Walter, eu tenho uma visão, acompanhei muito de perto o júri dos Nardoni. Aliás, nós tivemos algumas credenciais fornecidas pelo Poder Judiciário, pelo Dr. Maurício, que presidiu o júri, porque nós já vínhamos fazendo um trabalho que todas as audiências desse caso eram um tumulto no fórum. Então ele fechava a parte do andar, que coisa, para evitar, mas não poderia evitar o acesso de advogados, porque ali tem cartório. Então ele falou, não quero violar nenhuma prerrogativa de ninguém, mas eu preciso ter tranquilidade para fazer audiência. Então nós mantivemos alguns colegas lá na porta para tentar filtrar quem era realmente advogado que ia buscar alguma coisa de trabalho no cartório e quem era que queria só estar lá por... Ver como uma ordem participativa até nisso, né, se mobilizou. E em razão dessas nossas providências, o Dr. Maurício nos forneceu algumas credenciais também para o júri. Então nós fizemos um revezamento lá também para evitar qualquer problema. Mas o que me chamou muita atenção foi o seguinte, foram as pessoas na porta do fórum clamando por justiça. Ali era o palco para se resolver justiça. Aquelas pessoas que estavam do lado de fora, com todo respeito, elas estavam pedindo condenação. A palavra não era justiça. Elas deveriam, pelo que eu entendi, gritar condene, condene, condene. Porque a justiça ela já vinha sendo feita desde então. Tiveram toda a oportunidade, os advogados de defesa, bem como a promotoria, de ter acesso aos autos. Ou seja, a justiça ela vinha sendo feita. Se a condenação agrada ou não agrada, o resultado, vamos dizer assim, agrada ou não agrada é outro problema. Agora, eu discordo que da população, evidentemente, ir lá gritar por justiça. Lá é o palco para isso. E nós tivemos uma situação muito peculiar de uma tentativa de agressão ao advogado de defesa. Nossa. Tá, que até eu fui até a juíza diretora do fórum porque o advogado de defesa disse que não estava autorizado a ingressar com o carro lá dentro. Eu falei, é uma questão de segurança. Então eu fui buscar até um amparo para esses profissionais. Que coisa. E a juíza, com toda certeza, e compreendendo a situação, até ela estranhou de não estar o nome deles lá para poder entrar no fórum, porque era um caso de repercussão. Doutor Fábio, a gente que é da mídia, isso, bom, o senhor estava na boca do tufão ali, né? O senhor acha isso interessante? O senhor acha que esse tipo de atitude, não só da mídia, como da população, isso não atrapalha o caso? Porque, assim, essa pré-condenação da população, ela vem junto de um monte de sistemática de trabalho de mídia com relação a explorar a questão da imagem, né? Que às vezes o sujeito, a escola base é um caso clássico disso, né? O pessoal tem pouca memória, mas os donos da escola base não podem fazer mais nada, e no fim não era aquilo que estava acontecendo. O senhor acha até que ponto, e aqui eu estou fazendo a minha culpa porque eu sou vice-presidente de uma instituição jornalista, né? O senhor acha até que ponto essa exploração toda do caso beneficia na questão do julgamento final, porque o magistrado também fica empurrado? Olha a situação desse juiz. Ele não consegue nem ter uma audiência tranquila, a OAB precisa ajudar a triar advogado. Coisa louca isso, né, doutor? Eu tenho uma visão do seguinte aspecto. Aqueles jurados, no caso do Nardoni, se por uma questão de convencimento por parte da defesa tivessem absolvido os réus,
com certeza os condenados pela mídia seriam eles. Com certeza. Então há essa interferência, porque era um caso diferenciado, realmente. Era um caso diferenciado. Eu tive a oportunidade de fazer um júri, aliás foi o meu primeiro júri, uma semana antes do caso. E o promotor que participou desse meu primeiro júri era o Dr. Sembranelli. Uhum. Então, até comentei com ele, é um caso dos mais talvez, eu perdi o termo, emblemáticos dos últimos tempos, né? Enfim, a justiça se pronunciou, houve uma condenação, como poderia ter havido uma absolvição. O júri tem muito disso. Às vezes tudo está tendendo para uma condenação e vem os jurados e entendem de uma outra forma. Então, eu entendo que o processo transcorreu de uma forma tranquila, até pela forma de ser do Dr. Maurício, que é o juiz, é um juiz muito tranquilo. E a resposta da justiça está aí. Tá vendo? Olha, desculpa até cortar, que eu sei que tem N perguntas, mas você vê a participação da ordem numa situação dessa. Né? A participação da ordem é uma instituição que ela reúne ali, né? Se ela não a voz criasse... da sociedade, a voz do judiciário, o clamor público. Outra coisa, ali eu acho que a presença de uma subseção grande que nem essa, e uma região diferenciada no estado de São Paulo, né? Tudo ali de bom acontece, mas também como a gente teve o Carandiru, né? Então, assim, é uma região onde naturalmente, doutor, isso a gente como jornalista, ela tem um topo ali de relacionamento complicado, né? Entre a época do Carandiru e essa dos Venatori. Então, eu acho diferenciado o senhor estar se associando, conversando com várias entidades, entre polícia, o senhor falou em associação comercial e tal, e que isso traga esse benefício todo. Né? Porque é uma região grande. Nós perdemos uma grande oportunidade, Walter, que foi quando acabou a casa de detenção, de ter o fórum lá, naquele local. Como é que seria muito situação, mais... doutor? É emblemática essa coisa do Carandiru ali, o país todo, o filme, o mundo inteiro sabe disso. E de repente... acabou aquilo tudo. Acabou. Para a região foi evidentemente muito melhor a criação do parque, mas dentro do parque existe biblioteca, existe uma ETEC, se eu não me engano, lá. E o que acontece? Ali muito bem poderia ter comportado um prédio do fórum, mas resolveram fazer em outro lugar. Agora cabe a nós da ordem mostrar que já está pequeno para a região, porque é muito clara a visão. Se você olhar para a Zona Leste, nós temos Vila Prudente, Tatuapé, Penha, Itaquera, São Miguel e Distrital de Guaianazes. Dividido, facilita a população. Tá? A jurisdição do fórum, onde o Dr. Leopoldo é diretor, ele é muito pequeno em relação a outras. Está logo ali na divisa com a Penha. Mais um pouquinho está com a divisa da Vila Prudente. Então, aí você olha para a Zona Sul, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro, Distrital de Parelheiros, e o Tribunal de Justiça criou mais duas, Boi, Mirim e Capela do Socorro. O chefe está lá. Né? A Zona Oeste lá para Pinheiros, freguesia do O, que apesar de estar fisicamente instalado o fórum na Zona Norte, 90% da jurisdição é da Lapa. E foi criado o Butantã agora. Então, na Zona Norte, só nós. Quando você faz uma soma de todas as varas cíveis da Zona Leste, você encontra cerca de... Agora eu já fiz esse comparativo, porque eu vou pedir no Tribunal de Justiça a criação de mais um fórum para a nossa região. O Abela tem essa proposta de postular algo que possa ampliar fisicamente a própria instituição e também a questão do Tribunal de Justiça. Exato. Da região. A gente está trabalhando isso daí. Eu tenho dados na mão dos últimos 3 anos, por exemplo, do mês de março e do mês de agosto, da distribuição dos feitos no Fórum de Santana, para mostrar que realmente é um fórum grande. Agora,
evidentemente que se você criar um fórum por uma outra região, dividindo um pouco mais a Zona Norte, eu tenho certeza que cresce mais o número de processos. Porque tem gente que não vai atrás porque é longe, aquela situação. Então, Fábio, eu quero perguntar, eu vou explorar ele. Uma outra situação injusta que acontece agora na Zona Norte. Eu acho injusta, não sei se o senhor vai, não quero que o senhor fale do caso em si, mas evidentemente a região ela cresce em cima dos empresários que colocam ali seu esforço, né? Então agora, é claro, muito de longe estou percebendo na questão, posso falar aqui não tem problema nenhum, do Shopping Center Norte. O sujeito vai lá, a família Baumgartner vai lá, empreende e faz crescer uma região. E agora, eu fui falar para o colega da mídia, fica massacrando o conglomerado, porque é o seguinte, eu não acho que ninguém trabalha com imprudência quando cria um empreendimento daquele tamanho. Não é, doutor Fábio? E como é que o senhor está vendo essa situação? Um boom comercial ali na Ele fez um boom da região. Agora a mídia, de novo, massacra, dizendo o seguinte, olha, porque está tomando multa, não, que vai explodir. Olha, que vai explodir, e não sei o que. Ninguém vai trabalhar nessa condição. Os caras, é gente responsável. Tudo é uma fatalidade. Mas apesar do caso sendo comentado na mídia, visualizei que no sábado, por exemplo, estava cheio ali o Center Norte, enfim, a sociedade precisa do serviço ali que a região oferece, né? Santana tem esse aspecto, é uma região importante na cidade. O shopping center cresceu todo aquele. Mas isso é fruto, evidentemente, do crescimento da cidade e das diferenças que vão surgindo, inclusive na nossa área do direito. Uhum. Será que naquele tempo se falava em direito do meio ambiente? Com certeza não. Não falava. Então hoje, para se ter alguma coisa, vamos ver como é que é a situação ambiental. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou do lado, o meu escritório é na Vila Maria, eu estou do lado do Parque do Trote. Uhum. Ao lado do Parque do Trote nós temos um grande também local que foi de exposições e que havia interesse de uma construtora em adquirir aquele local ao lado do Parque do Trote para edificar prédios de alto padrão na região. E a construtora não quis porque também lá teve um lixão e fez os testes no subsolo, tinha o problema dos gases. Então ela já não arriscou, porque tirar tudo aquilo para ela custaria muito mais talvez do que o empreendimento. Entendo. Então, é uma diferença dos tempos. Os tempos são outros. Hoje se pensa muito no meio ambiente, porque a resposta tem sido dada todos os dias. Essas fortes chuvas que vêm, tempestades de 30 dias, como aconteceu em Santa Catarina, é fruto do que o homem vem mexendo com a natureza. Então, a situação é outra hoje. Falar quem tem razão ou não é complicado, porque eu não conheço os autos, mas na medida que eu vi um magistrado conceder uma liminar no primeiro momento, para não fechar, eu imaginei, poxa, ele tem algum laudo que foi apresentado na mão nesse mandado de segurança que mostra para ele que não tem esse perigo todo, tudo. Eu acho uma decisão bem ponderada e bem importante você de eliminar, né? Mas na sequência, veja que o caso é tão importante que nós não temos tantos mandados de segurança julgados, o mérito tão rápido como foi. Verdade. Vai acabar com uma economia fortíssima. Fortíssima. Então, o que acontece? O que tem atrás disso? Eu vi uma reportagem ontem de funcionários de uma loja tirando vestidos porque tinha casamento para sábado e elas tinham que fazer o serviço fora. Nossa, então veja, a coisa, ela tem um desdobramento você muito... fechar o Center Norte ali, você prejudica todo um bairro, né? Um bairro todo, porque todo o seu... longe de querer defender claro. o Center Norte se estiver errado. Sem fazer nenhuma... Eu acredito que o Center Norte, pela história que tem, pela família que a gente sabe que de responsabilidade, está adotando as medidas para poder logo reabrir, porque o prejuízo também é muito grande. Parece que instalaram até uns tubos lá dentro do estabelecimento visando, né, dar uma... Eu acho que é aí que está equalizar esse a situação do dirigente. Porque o dirigente de uma OAB desse tamanho não é uma subseção igual a todas, né, sem querer desmerecer as outras. Mas assim, é interessante o senhor participar de toda essa atividade, viu, doutor Fábio? Eu acho que são assuntos nacionais, né? Assuntos que tem uma demanda de comunicação e de jornalismo, todo mundo quer saber, e ele está inteirado de todos os assuntos.
Né? Isso que é bom de ter um dirigente da OAB lá ligado a esse tipo de atividade. Agora eu queria saber se o presidente está afinado com os jovens. Ele é jovem. Ele é jovem. Ele é jovem. Com os jovens ali da região. Né? Esses jovens que hoje me parece que os jovens são a grande maioria na instituição. A cada semestre aí, inúmeros jovens advogados ingressam lá para receber a sua carteira nas mãos do presidente lá em Santana. Tem muito Como jovem. que está esse trabalho com Tem mais mulher ou homem? Ah, mais mulher, com certeza. Hoje a nossa entidade tem 55% do... Jovens mulheres, jovens... E o que é muito legal, por exemplo, eu fiz uma entrega de cédulas na última terça-feira. Uhum. Entregamos 5 cédulas para novos advogados e 4 cédulas para estagiários. A gente sente o brilho no olhar das pessoas, o orgulho pegando aquela carteira, trazendo os familiares, porque quando a gente faz o convite para a solenidade, vai lá dizendo que pode trazer os familiares e tal. Quer dizer, a gente faz algumas brincadeiras na solenidade, temos o patrocínio de algumas empresas, editoras que mandam alguns brindes para quem está recebendo a carteira. Isso é uma coisa inédita da nossa subseção. Temos uma parceria da CAASP, muito forte, que também nos manda umas lembranças pro pessoal. Então, a gente procura fazer uma solenidade um pouco diferente, evidentemente, que é do centro, que às vezes entrega 500 carteiras numa manhã. Então, a nossa solenidade ela é mais aconchegante para as pessoas, sabe? E é muito engraçado, os colegas, as famílias depois querem vir tirar foto com a gente, porque a gente deixa bem à vontade, falar, a casa de vocês. E a maioria, evidentemente, são jovens. E a gente sempre diz para os jovens advogados o seguinte: tem dúvida? Advogado pergunta para advogado. Se você vier na casa do advogado ou na sala do advogado do Fórum de Santana, você vai encontrar um colega que vai te abrir as portas numa palavra. Falando em jovem, eu gostaria de cumprimentar aqui alguns colegas do chat. Eu gostaria de cumprimentar lá o Dr. Leandro Nava, que ele é coordenador da Comissão do Jovem lá da OAB de Santo Amaro, é colega nosso. Queria cumprimentar alguns alunos aqui que estão chateando conosco, são meus alunos lá na Universidade de Ibirapuera. Por exemplo, o Paulo, que ele é representante de sala lá, já vem com esse viés do jovem, já representando alguns alunos lá, sendo a voz forte ali de alguns alunos, e outros colegas que estão no chat aqui, que também estão na instituição, estão prestigiando esse convidado de hoje, que é o doutor Fábio. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor, falando de instituição de ensino, e a gente está no final do programa, hoje quantas faculdades com curso jurídico, ensino jurídico tem no bairro de Santana? Zona Norte, né? Vamos imaginar que a gente tenha Uninove, Unip, Unisal, Santa Rita, tem mais uma que eu tô... Uniban, fica na pontinha da Nós temos a Uniban tem 2 unidades, uma na Brasleme e uma na Vila Guilherme. Na pontinha ali da ponte e tal, né? Mas o interessante é o seguinte, 2 perguntas para o jovem. Pela demanda do bairro, o jovem tem que ficar mais no bairro, setorizado no bairro? Não só na OAB do bairro, que eu acho importantíssimo, mas o comércio, a dimensão, as áreas do direito. Hoje o bairro de Santana ele comporta mais? Olha, Zona Norte, perdão. Eu, por exemplo, mantenho meu escritório lá na Vila Maria há 20 anos. Meu escritório é estabelecido e eu costumo dizer o seguinte: o advogado não pode mudar muito. Ele começa a mudar e há 20 anos eu tenho o mesmo telefone. Então isso é uma coisa importante. Isso é quase um ícone. Eu tenho uma cada semana. Não, o celular. Essa história de chip. É aquele telefone de discar, não? Não, o telefone fixo, eu acho que é importante você ter ele. Então eu tenho esse telefone há 20 anos. Importante. Então as pessoas me acham assim, que eu não tenho placa na porta do meu escritório, nada. Tudo vem por indicação. Então eu acho que é uma questão de investir. Alguns... eu falo isso porque eu tenho filhas, minhas filhas, nenhuma até agora se manifestou em enveredar para o lado do direito. A mais velha fez 18 anos ontem, está fazendo artes visuais na FMU, e o sonho dela é ir morar um tempo fora do país, no Canadá. Ela tem um projeto dentro das artes visuais,
que diz que o foco é lá e é a ideia. A do meio fala em fazer medicina, e a pequena é que começa a falar que quero ser advogada. Mas é engraçado que ela fala, a minha irmã vai ser doutora, eu não. E eu falo, como? Nós somos doutores, né? A gente brinca. É lógico que tem aquela situação do mestrado, doutorado, tudo, mas a história conta do Império, né? Os doutores, né? Quem eram os primeiros doutores, né? Que eram os advogados, né? Então, doutos, aqueles que estudavam as leis. Diz que tem uma lei de Dom Pedro que não foi revogada ainda, então diz que advogado pode ser chamado de doutor. Mas porque eu acho que é o médico social, né? O médico daquela última instância que o sujeito não tem mais nada, por isso que eu acredito muito, meu pai fez direito também, mas é daquela questão do sujeito estar sem amparo nenhum como numa doença e vai procurar naquela último local o amparo da justiça. Mas eu vejo o doutor como uma situação parecida com a continência do exército, da polícia militar. Uma questão de respeito. É um tratamento respeitoso. Tanto que os magistrados, os promotores, os delegados, se dirigem a nós como doutores. Então é uma questão de respeito que nós temos. Então eu faço uma alusão com a continência. É importante. É lógico que o título de doutor é diferente. Você vai buscar com estudos e tal. Mas o que é legal é você passar na rua e uma pessoa olhar, ali vai um advogado. Isso é que é importante. E quando o senhor ganha alguma coisa, sai do fórum, doutor? Mas ajuda alguém? Olha, eu vou falar um negócio. Às vezes não é o dinheiro. O dinheiro, tem gente que senta na nossa frente muitas vezes e o cara é endinheirado e vem como se fosse um mendigo para querer, digamos assim, melhor preço e tal. Mas quando você tem um desafio num processo. Eu tive um processo emblemático agora, criminal, recente, onde emissoras de televisão apontaram o seguinte: não é acusado, fulano de tal matou o sogro e a sogra. Aí é complicado. Nós temos esses vídeos. E o que acontece? Ao longo do processo foi se mostrando que nem na cena do crime o rapaz estava. Isso é muito complicado. Estava. Então, o que acontece? É um grande desafio. Mais do que o dinheiro, vamos dizer assim. Nós precisamos do dinheiro, eu tenho que pagar a faculdade da minha filha, a escola das minhas filhas, minhas contas. Nós precisamos. Mas é essa satisfação. E é evidente que a nossa atividade é uma atividade de meio. Eu sempre falo isso. E falei terça-feira para os advogados. Coloquem nos seus contratos, façam a contratação por escrito. Se você for cobrar R$1, coloque lá no contrato R$1. Mas coloque que é uma atividade de meio, não de resultado. O Paulo ele comenta o seguinte, que ele acha que realmente a entrega e a inscrição das carteiras na subseção privilegia e aproxima o jovem advogado na sua região. Ele também aproveita a oportunidade para agradecer o empenho e o cuidado do Dr. Fábio lá junto à sua OAB, através de seus cursos, das suas comissões. E ele ressalta também o trabalho na seccional acadêmico de Direito, que ele acha muito importante, essa preocupação de instruir, preparar para o mercado de trabalho, esse trabalho que a OAB Santana vem desenvolvendo. E nesse sentido, doutor Fábio, já que nós estamos com o presidente Walter aqui como convidado, e o presidente ele acaba, para esses jovens todos, ele acaba sendo um exemplo, ele acaba sendo ali um espelho. Gostaria que o doutor Fábio desse uma mensagem para esses que estão aí, prestes a enfrentar o mercado de trabalho, aquela mensagem rápida, assim. E aproveitando já o fim do programa, né? Aproveitando o fim do programa. Olha, eu costumo dizer que o nosso colega, quando pega a sua carteira, ele já passou pela faculdade, passou pelo exame de ordem e agora vem o problema, que é o 6º ano. O 6º ano é o ano difícil. Então eu costumo dizer o seguinte: tem que ter lealdade com o cliente, tem que se empenhar no processo e estudar. Se não estudar, não chega. Você pode não ser especialista num determinado assunto, mas você pode conhecer de vários assuntos. Então, a especialidade é muito importante, mas limita muito hoje.
O Durso conta uma história que no começo da gestão dele, da primeira gestão, pediram para ele um advogado especialista em telecomunicações. Ele falou, me dá meia hora que eu vou localizar. Passa 2 horas ele não acha. Passa um dia inteiro ele não acha. Depois de 2 ou 3 dias que ele foi achar 2. Ou seja, novos mercados. Isso é uma coisa muito importante. Se você for querer fazer uma faculdade pensando em só fazer ação de despejo, só ação de execução, você está perdido. Então tem uma gama muito grande, como eu disse, meio ambiente, direito desportivo, direito empresarial, o direito tributário, que é pouco conhecido, vamos dizer assim, que é antigo, mas pouco conhecido. Novos mercados, telecomunicações. Quem explorar esse tipo de área vai acabar se dando bem. Agora, eu costumo dizer para os colegas que recebem a carteira o seguinte: imagina que a advocacia são como as estrelas do céu. Umas maiores e outras menores. Mas às vezes é pela forma que você está olhando. Aquela que é menorzinha pode ser muito maior do que aquela que parece ser maior. Mas uma coisa todo mundo tem em comum. Como as estrelas, nós brilhamos. Tá vendo? Isso nem toda profissão tem, né? Professor, deixa eu falar. Professor, porque é professor, não tem como, né? Então, Fábio, eu acho importante ter, eu falo para poucos aqui, não é para todo mundo que a gente fala, né? Pessoas ícones chaves em posições como a sua, para poder incentivar a população, incentivar o estudante, incentivar o cidadão que busca esse seu direito. Então, agradeço o senhor estar lá, o esforço que o senhor faz. 30 mil peças não é para qualquer um, né? Integrar a Polícia Militar Civil, Associação Comercial, CPOR, que é o Exército, Aeronáutica, Guarda Civil Metropolitana. Também não é para qualquer um, porque é até uma questão de líder estadista, né? Então, parabéns. Agora, portas abertas aqui, né? Parabéns amanhã na sua homenagem para toda a sua diretoria, né? E volte aqui para a gente discutir um pouco mais, porque olha, para abrir a boca e falar, poucos têm coragem. E o senhor sempre teve, eu conheço o senhor há um tempão já, e sei que se a OAB continuar no seu olho, próximo do senhor ali, perto, vai estar bem dirigido no bairro de Santana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa tão agradável, com mais tempo do que os outros que eu tive participando, porque os outros televisivos, eles costumam ter um intervalo. Vai estar na internet. Hoje assim, não dá intervalo que não tem tempo para isso. Então, essa hora, ela rende bastante. Mas eu estou muito feliz de estar aqui em nome da minha diretoria, evidentemente. Represento uma diretoria bastante atuante e querida, porque a gente tem tido essa reciprocidade dos advogados, não só locais, como de todo esse estado. Então, Fabio, a gente vai estar na reunião dos presidentes de subseção, viu? Lá o senhor vai falar mais. Lá a gente vamos bater mais um papinho. Obrigado, doutor Fabio. Agora é meu bairro de Santana. Desculpa, o Hudson, agora eu tenho 2 bairros, né? Depende do dia que eu vou. É um grande amigo, grande amigo. Olha, doutor Leopoldo, obrigado, viu? E saudações a todos esses diretores lá da OAB de Santana. A OAB de Santana brilhando na instituição em si, e junto à própria sociedade. Com certeza. Então, saudações a todos os colegas de Santana. Olha, eu vou ter que encerrar o programa, mas deixando um abraço pro Rui Martins, senão ele vai ficar bravo também. Santana, ele fica bravo. Ele vai ficar bravo. O Humberto, o Rui Martins, né? Mas eu fiz questão de falar no último para ele pensar que a gente ia falar dele. É isso aí. Bom, vamos para o final do programa. Questão de Justiça volta na próxima terça-feira com a direção da Hilda Cilione, do Edu Menck, do Alberto Luchetti com a supervisão. Até a próxima quinta-feira.